Olá pessoal, tudo bem? Estamos chegando aí, pessoal chegando, bacana. Vamos começando aí, estou hoje aqui no curso. Vamos começando o nosso Periscope de hoje. Conforme eu combinei com vocês, hoje eu faria mais cedo. Estou tentando apoiar o telefone aqui, mas está difícil. Porque eu estou ligado no carregador. E aí, como eu estou ligado no carregador, eu não estou conseguindo apoiar ele aqui. Muito legal. O pessoal aí entrando. Estou com o telefone de lado, então as mensagens estão aparecendo todas de lado. Fica difícil de ler, mas estou vendo aí o pessoal aqui da turma de segunda fase, pessoal da noite, pessoal do presencial. Já tem uma galera aí de Salvador, bacana. O pessoal está chegando. Muito legal, muito legal. Muito bem, pessoal, hoje eu pretendo fazer um periscope mais rápido do que foi o de ontem. Ontem ele durou um pouco mais, durou mais ou menos meia hora, 25 minutos. Hoje estou pretendendo fazer aí um pouco mais rápido e tratar com vocês de um tema relevante para quem vai fazer provas de concurso e quem vai fazer o exame de ordem, principalmente a segunda fase do exame, agora no mês de janeiro, ok? É um tema bem relevante. Vou tentar virar esse telefone aqui para ver se eu consigo segurar ele mesmo. Então, um tema relevante, um tema bacana. Enquanto vocês vão chegando aí, a gente vai conversando aqui. Estou aqui no curso hoje, aproveitei para gravar alguma coisa. E está um calor danado aqui no Rio de Janeiro. Ainda bem que hoje começa aquele recessozinho, começam as férias. Muito legal. Estou vendo aí a Carol falando que eu dei uma aula na pós lá em Salvador. Realmente fui lá na pós de Ciências Criminais junto com a pós de Direito Administrativo. Muito legal. Pessoal aqui da nossa pós do curso Fórum. Nossa pós-graduação aqui do curso Fórum de Ciências Penais, coordenada por mim e pelo Rodrigo Belo. Tá aí. Muito bacana. Estou vendo aí o pessoal estendendo o convite. Muito legal. O pessoal de Vitória da Conquista, de Goiás, muito bacana. Então, pessoal, hoje eu quero comentar com vocês, e agora chegou aqui um professor de processo penal que é o melhor de todos, então vai ouvir eu falando, vai poder me corrigir se for o caso. O pessoal Marcos Paulo ali, professor Marcos Paulo, olá, gente, dá um alô aí pro pessoal. Tudo bem, tudo bem? Isso aí, então eu quero conversar com vocês sobre algumas súmulas do STJ que eu acho que poderiam cair numa questão da prova de segunda fase da OAB, como também em provas de concurso público no geral. São súmulas que tratam de execução penal, com o mesmo tema de fundo, que é a falta disciplinar. Então, a questão da falta disciplinar praticada na execução penal é que funciona como pano de fundo de todas essas súmulas que a gente vai comentar. São todas súmulas do STJ, ok? Todas súmulas do STJ. E eu acho que vocês poderiam começar anotando o número das súmulas. Anotando o número das súmulas, para que vocês então depois possam ler essas súmulas com calma, porque eu sei que muitos de vocês aí agora não estão com o código na mão, não estão tendo acesso direto às súmulas. Então eu vou passar para vocês, primeiramente, o número delas, e depois a gente vai falar com calma do que cada uma delas trata. E tratando do que cada uma delas trata, a gente vai então fechar aqui a nossa apresentação. São elas: a súmula 441, todas do STJ, súmula 441, a súmula 526, a súmula 533, e a súmula 534 e a súmula 535. Então, repetindo, 441, súmula 526, súmula 533, 534 e 535. Essas súmulas, elas tratam de um mesmo assunto como tema de fundo delas, que é a questão da falta disciplinar de natureza grave, na execução penal. Então, o pano de fundo delas é o mesmo.
Então são súmulas do STJ, para quem está entrando aí agora, súmulas do STJ, que envolve como tema de pano de fundo a falta grave na execução penal. É isso que nós estamos tratando. Vamos começar tratando da súmula 526. A súmula 526, pessoal, vou tentar mostrar ela aqui para vocês. A 526, ela diz o seguinte: o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato. O reconhecimento da falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso prescinde do trânsito em julgado da sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apurar. Então essa súmula é bem interessante e merece críticas por parte da doutrina, porque ela viola, de certa forma, o princípio da presunção de inocência, mas é um entendimento do tribunal e é um entendimento que provavelmente será cobrado nas provas. Praticou uma falta disciplinar de natureza grave. Essa falta disciplinar de natureza grave, que consiste na prática de crime doloso, de fato definido como crime doloso, ela exige ou não, e isso foi uma discussão que sempre se fez na doutrina, exige ou não que se inicie um processo com exercício da ação penal por esse crime doloso e que se chegue a uma sentença definitiva por ele, ou isso não é necessário. O juiz da execução já pode considerar a prática desse fato definido como crime doloso como sendo uma falta grave, independente de ter essa condenação transitada em julgado. Então a súmula vem resolver esse problema, vem resolver um problema que a doutrina discute, baseado no princípio da presunção de inocência, e que vinha sendo discutido há muito tempo, dizendo que prescinde do trânsito em julgado, ou seja, não é necessário que o trânsito em julgado aconteça. Isso aparentemente viola a presunção de inocência, mas o que a gente precisa entender é que ele não está sendo punido pelo novo crime. Ele está tendo um efeito de uma falta disciplinar na condenação dele anterior, na condenação dele por um crime anterior. Então ele já estava cumprindo pena. Ele já estava cumprindo pena por um crime anterior. E isso vai gerar para ele, obviamente, prejuízos na execução. Então, embora, na minha opinião, isso viole sim o princípio da presunção de inocência, o entendimento dos tribunais, que já vinha se consolidando ao longo dos tempos, era dessa desnecessidade. Não é necessário ter o trânsito em julgado. E foi isso que se constatou aqui por meio da súmula. Grande prazer ter o professor Daniel Assunção, professor de processo civil, dos melhores que eu conheço, assistindo aqui a nossa aula. Sigam o Daniel Assunção. Daniel, manda uma outra mensagem aí de novo para o pessoal poder te adicionar. Ele acabou de fazer um periscope, eu assisti aqui, estava esperando dele terminar para a gente entrar com o nosso. Excelente, pessoal, muito bom. Sigam o Daniel, ele hoje fez o primeiro periscope dele e foi muito legal, falando sobre o novo Código de Processo Civil. Vale a pena acompanhá-lo. Tá aí, ó, Daniel Neves CPC, não deixem de segui-lo, tenho certeza absoluta que vocês vão adorar os vídeos dele. Valeu, meu irmão, estamos juntos. Então, esse foi o entendimento do tribunal, um entendimento que pode ser, sem dúvida, contestado. Você, na sua vida prática, como advogado, ou como defensor público, ou como promotor de justiça, tendo esse entendimento, obviamente vai sustentá-lo, mas enquanto você está fazendo prova, é importante estar ligado à súmula. A segunda súmula que eu quero mencionar com vocês é a súmula 533, também do STJ. Ela também trata do reconhecimento da falta, ok? Vou mostrá-la para vocês também. O enunciado 533, ele diz o seguinte: para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de procedimento administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional, assegurado o direito de defesa a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado. Vejam como é diferente o entendimento. Agora ele está dizendo que é imprescindível a instauração do processo administrativo pelo diretor do estabelecimento prisional e assegurado o direito a uma defesa, que é a defesa técnica, realizada por advogado ou por defensor público. Isso demonstra bem como é que o entendimento é diferente nos dois aspectos.
Se a falta disciplinar de natureza grave deriva da prática de um crime doloso, não é necessário processo, não é necessário trânsito em julgado. Agora, se a falta disciplinar é uma falta administrativa, aquelas que estão lá no artigo 50 da LEP, é imprescindível que se instaure um procedimento administrativo com defesa técnica, por advogado ou por defensor público. Então imagina a questão da prova. Foi instaurado um procedimento administrativo, mas não foi dada oportunidade de defesa técnica. O próprio condenado fez autodefesa e depois foi aplicada a ele a sanção. Isso é válido? Não, isso é nulo, porque esse processo administrativo depende de defesa técnica por defensor público ou por advogado. Então, cuidado. Se a falta disciplinar deriva da prática de crime doloso, não é necessário ter o trânsito em julgado. Mas é necessário ter um processo administrativo para reconhecer isso? Claro. Agora, se a falta disciplinar é uma falta disciplinar administrativa, foi flagrado com telefone celular na cela, participou de uma rebelião, é meramente administrativa, precisa do processo administrativo para chegar então a essa aplicação da sanção disciplinar, ok? Então são coisas diferentes. Não precisa de trânsito em julgado em processo penal quando se tratar de crime doloso, mas precisa de processo administrativo com defesa técnica para se constatar quanto à existência ou não dessa falta disciplinar grave. Bacana? Ok. As outras súmulas, pessoal, tratam de um mesmo assunto. A súmula 441, vamos dar uma olhada nela? 441 trata do seguinte: a falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Estão vendo? A falta grave não interrompe o prazo para obtenção do livramento condicional. Aí olha as outras. A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para progressão de regime, o qual se reinicia a partir do cometimento dela. Então, a 534, a falta grave, interrompe o prazo da progressão de regime. E a 535, a prática de falta grave não interrompe o prazo da comutação da pena ou do indulto. A falta grave não interrompe o prazo da comutação da pena ou do indulto. Então, vejam só, dessas súmulas, dessas três últimas súmulas. Primeiro, quando alguém pratica falta grave, se ele está contando prazo para benefícios de execução, como regra geral, guarde isso na sua cabeça, para você não ter que decorar a súmula. Como regra geral, a prática da falta grave não interrompe os prazos. Não interrompe o do indulto, não interrompe o do livramento, não interrompe o da comutação. É o que diz a súmula 441 e a súmula 535. O único prazo que é interrompido quando eu pratico falta grave e que começa a correr de novo do zero a partir dali é o prazo para progressão de regime. Então, se eu vinha cumprindo pena e contando prazo para benefícios, livramento, comutação, indulto, nada disso será interrompido. Mas se eu estou contando prazo para progressão de regime, ele interrompe. E o que significa interromper um prazo, pessoal? Uma causa interruptiva de um prazo. Significa que esse prazo zera e começa de novo a partir do zero naquele momento. Então, se eu estava contando 1/6 de pena para a progressão de regime, eu vou perder, cuidado, não a pena cumprida. Isso eu continuo tendo, claro. Pena cumprida é pena extinta. Mas eu vou perder a contagem do prazo. Então, se eu tinha que cumprir 1 ano de pena, fui condenado a 6, tinha que cumprir 1 ano de pena para progredir. Já tinha cumprido 2 meses, teve a falta grave, eu terei que começar de novo a contar 1 ano a partir dali. É claro que os 2 meses eu já cumpri da pena, eu não vou perder a pena, eu vou perder o prazo da progressão de regime, que vai começar a contar do zero de novo a partir dali. Então essa é a regra trazida pelas súmulas 441, 534 e 535. Falta disciplinar não interrompe prazos, salvo o prazo para a progressão de regime. Esse vai ser interrompido, esse vai ser perdido, ok? Então vejam só, imagina lá na prova. Fulano estava contando prazo para o indulto, quando foi para o livramento, quando foi ou para o indulto ou para a comutação, quando foi flagrado com o telefone celular na cela. Ok? Foi flagrado com o telefone celular na cela. O juiz da execução, ao aplicar a sanção disciplinar, decretou a perda do prazo do livramento como causa interruptiva dele. Tá certo o juiz, pessoal? Não. Qual o recurso cabível? Agravo em execução. Esse agravo em execução fundamentado lá no 197 da LEP.
Qual o fundamento desse recurso? Não há previsão legal para interrupção do prazo, o que fere o princípio da legalidade, conforme súmula 441, se for o livramento, ou a 535, se for o 535, se for a questão inerente à comutação ou ao indulto. Então essa é a forma como eu vejo numa prova de segunda fase da OAB ou em outros concursos, como em questões discursivas, questões que exijam dizer qual é o recurso cabível e tal, uma questão envolvendo esses temas da súmula. O único prazo que é interrompido e, portanto, zero e começa a correr novamente é o da progressão de regime quando há prática de falta grave. Os demais não, ok? Os demais não. E não se confundam com o seguinte, pessoal, não se confundam com a remissão. Remissão da pena, que é aquela possibilidade de ir cumprindo antecipadamente a pena por meio do trabalho ou do estudo no fechado ou no semiaberto e pelo estudo no aberto. A prática de falta grave também não interrompe prazo, mas ela gera a perda de até 1/3 da remissão. Então, não é mais perda integral, como era até 2011, mas gera a perda de até 1/3 dessa remissão, ok? Então, não se confundam com isso. Uma coisa é interromper prazo, outra coisa é perda da remissão pela falta grave. Você pode perder, sim, uma parte da remissão, até 1/3 dela, conforme a gravidade da falta, o tempo de pena que já foi cumprido e etc. Então essas 5 súmulas, ou esses 5 enunciados da súmula do STJ, é que eu queria abordar com vocês, para que vocês que são da segunda fase da OAB marquem no código de vocês, façam as remissões lá na Lei de Execução Penal, do lado das faltas graves do artigo 50, para vocês não se esquecerem desses enunciados lá na hora da prova. Para os demais que estão assistindo, que vão fazer outros concursos, tenho certeza, teve uma colega que disse aqui que caiu no concurso do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. O tema é importante mesmo, ele cai com frequência na prova, execução penal é um tema que cai com frequência na prova, e, portanto, eu não podia deixar de tratar com vocês. Legal? Desejo a todos um ótimo final de dia, desejo a todos que fiquem tranquilos quanto às provas. A gente se encontra amanhã novamente. Amanhã eu ainda não sei o horário que eu vou fazer, mas eu anuncio depois lá pelo WhatsApp. Aqueles que ainda não estão no meu WhatsApp podem adicionar, o código é 21 aqui do Rio de Janeiro, o número é 996963434, ok? 996963434, código 21, Rio de Janeiro. Beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado aí pelos elogios. Obrigado, pessoal que está aí assistindo pela primeira vez. Sejam todos bem-vindos. Adicionem então aí para vocês acompanharem. Daqui até o dia 3 de janeiro eu farei uma apresentação por dia, tratando sempre de um tema de direito penal, ou de processo penal, ou de execução penal. Enfim, a gente vai tratar sempre de algum tema nesse sentido. Então, podem me seguir, são todos super bem-vindos. Sigam também lá no Instagram, @professor Felipe Novaes. O Instagram tem lá várias fotos legais, espero que vocês gostem. Bacana? É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado aí, o Reinaldo, pelas palavras de carinho. Amém. E a gente está junto, vamos continuar juntos aqui até o dia 4, até o dia 3, ok? 3 de janeiro. Então a gente ainda se fala amanhã, ainda se fala depois. Pretendo fazer também dia 24, também dia 25, enfim. A gente vai fazendo esse periscope até a data da prova, beleza? É isso aí, pessoal. Obrigado. Quem gostou, manda coraçãozinho aí pra gente encerrar. É isso aí. Valeu, muito obrigado a todos pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por terem assistido, por terem compartilhado. Compartilhem os vídeos, que é para o pessoal que não está assistindo ao vivo poder assistir depois na reprise. Vamos juntos. Abraço. Tchau, tchau.